This is the flow. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o Wilson Gonzaga, famoso Wilson. Obrigado por vir aí, Wilson. Belo bigode, hein, cara? Você viu? Porra. Isso aqui é herdei do meu bisavô. Cara, então tu viu nas fotos e aí? Vou te contar a história. Estava em casa, né? Visitando meus pais, eu já não morava com eles, tinha já essa cara. Quando chegou uma tia-avó minha, tia-avó do meu pai, sei lá, e a irmã do cara que eu vou falar. Tá. E ela ficava olhando muito para mim, olhava muito para mim. Eu achei, por que essa velha tá me encarando? Né? Era a primeira vez que eu tinha visto ela. E aí, quando ela foi embora, ela estava indo embora, ela falou assim, eu preciso falar uma coisa. É impressionante como, falando com meu pai, como o seu filho mais novo parece seu avô. Ele falou, é mesmo? Então ela falou, eu vou trazer uma foto. Quando ela trouxe a foto, Igor, sou eu, igualzinho, com essa barba, com esse bigode, só que o cara tinha uma barba muito bem cuidada, não tinha um pelinho fora de lugar, tal. Mas eu fiquei impressionado com a semelhança. E aí eu fiquei sabendo, né? Aí fui procurar, era um advogado carioca, e eu fui saber da vida dele. E aí fiquei sabendo umas coisas da personalidade dele que eu tive certeza. Pô, esse cara era eu mesmo. Lá em casa, meu pai, minha tia, irmã dele, dizem que eu sou a reencarnação do meu avô. Meu pai me chama de Coelho Neto. Minha tia, às vezes, me chama de Coelho Neto também, que era o nome do meu avô. Porque dizem eles que parecem muito. Dizem eles que parecem muito na personalidade também. O meu irmão mais novo tem umas fotos dele criança, tem umas fotos minha criança, que quando ele era menor, ele confundia achando que era ele. A gente é também um tanto parecido, cara. E isso é interessante. Tu acredita em reencarnação, Wilson? Não acredito. Tá. Eu tenho certeza. É sério? É? Sim. Isso é interessante, isso dá uma perspectiva legal sobre o que a gente está fazendo aqui. Porque quando a gente pensa que o que a gente está aqui veio e acabou e já era, e valeu, que bom que foi maneira essa viagem, mas acabou, em oposição, a gente pensar que, pô, que a gente é um pedaço da viagem, depois a gente vai para uma outra, são duas formas diferentes de você não só encarar a vida, mas de viver mesmo, né? Especialmente quando você não acredita que existe nada fora do corpo, tem a chance de você ser fatalista, né? Tem a chance de você entrar numa de, putz, cansei, não sei o que eu tô fazendo aqui, não tem nada, não tem razão, não tem nada. Agora, quando você sabe que existe um mundo, uma vida pós-vida, então isso te dá um jeito, sei lá, mais esperançoso. Eu tenho, pra mim, o medo que eu tenho é que as pessoas vivam essa vida como uma preparação pra próxima, que eu não sei o que vai ser, se é que vai ser, manja? Tipo, essa vida eu vou me punir, eu vou me segurar, eu não vou fazer nada e às vezes eu mesmo ou os outros consideram errado porque estão me preparando para uma próxima vida. Pra merecer alguma coisa pra melhor lá em merecer cima. alguma coisa nesse sentido. Para mim, parece um pouco... apesar da aposta correta ser apostar que existe Deus, também existe a possibilidade, cara, eu não acredito nela, tá? Mas existe a possibilidade de que não haja nada. Então, viver se preparando para algo que não virá, olha que desperdício. Que desperdício. Especialmente se não tiver nada, né? Parece um puta desperdício. Lembrei de uma história que eram dois irmãos. Um era devasso, era um hedonista. Ele vivia pelo prazer, sexo, droga, rock and roll, de segunda a segunda. O outro virou um religioso, e aí acabou virando pastor e tudo. E por uma coisa assim óbvia, o irmão devasso morreu mais cedo. Né? E, de repente, anos depois, o pastor morreu. Aí, quando chegou no céu, quando ele entrou, ele começou a escutar uma música que ele não esperava, né? Um Aí ele foi entrando, quando ele já estava no céu, ele viu uma festa. E o irmão dele, num esbórnio, olhou para ele e dizia, não era pecado, não era pecado. O irmão, que merda, hein? Bom,
Tomara que seja assim mesmo, né? Porra, que aí o céu vai ficar um pouco mais animado, mais populado e tudo mais. Mas, Wilson, eu te pergunto... bom, a última informação que eu tinha é que tu tava lá no Amazonas, e aí eu te perguntei agora, antes de começar, tu falou, cara, eu moro dentro do meu sapato, tô no Ceará agora. O que te leva pra esses lugares? O que você vai fazer no Amazonas, no Ceará? Por que tu não tá aqui em São Paulo, onde é teu consultório, onde você poderia, sei lá, trabalhar mais em paz? Não sei se eu trabalharia mais em paz aqui. Bom, mas enfim, vamos falar uma coisa assim, séria. Depois que eu descobri uma vida com propósito, eu vou para onde eu preciso ir, onde é a minha intuição, e para falar com toda simplicidade, assim, aonde Deus me manda ir, assim, sem nenhuma caretice ou nenhum... Eu sou daquele que estaria na festa no céu. Né? Mas, assim, quando eu encontrei um propósito e tudo, eu vou viver com propósito. E aí, se eu tenho que conhecer alguma coisa na floresta, eu sou bem desapegado, assim. Eu tenho uma companheira que... Eu acho que tem dois tipos de companheira. Ou de companheiro. Né? O roda presa e a graxa no eixo. A minha mulher é graxa no eixo. Então, tudo que eu invento, ela, bora, vamos... E a gente vai em missão, já moramos em cada lugar. Agora, tem uma condição. Eu vou para qualquer lugar em missão, mas eu tenho que me divertir. Porque se não for divertido, aí eu não vou. É importante que tenha lá uma festinha. Que tenha uma festinha, que me divirta. Que me divirta, que seja... Não é muito difícil de eu me divertir. Entendi. Eu pensei que tu foi pro Amazonas, eu entendi, foi uma missão e tal, tu sente isso do teu propósito. E aí, duas coisas. Primeiro, tu acha que todo mundo tem propósito? Tipo, as pessoas acham que um propósito é algo que você vai encontrar eventualmente na tua vida. Mas será? A gente realmente tem um propósito todo mundo? E outra, tu foi lá pesquisar substâncias? Fui conhecer, porque há muitos anos eu conhecia a medicina da floresta, a ayahuasca, em centro urbano, e queria ir lá e viver um tempo e beber ayahuasca na floresta, sozinho, fazer minhas pesquisas. Porque eu sou meio ousado, assim. Eu não recomendo a ninguém fazer as coisas que eu faço, né? Mesmo. Mas eu precisava fazer aquilo e fiquei lá, vivendo com o povo ribeirinho e conhecendo o lado sutil da floresta. Essas pessoas que lá vivem, elas têm... Porque assim, a gente vive um momento hoje aqui nos centros urbanos, sei lá, na sociedade de uma forma geral, de muita atenção às doenças, as doenças mentais, é assim que a gente chama? Tipo, o cara que é TDAH, o cara que é ansioso, o cara... Tudo isso tá sendo muito notado hoje em dia, né? Como você viveu lá com o pessoal, como que é? Você percebe alguma diferença entre a saúde mental das pessoas que lá vivem e a saúde mental das pessoas que estão nos centros urbanos? Porque são vidas completamente diferentes. Completamente diferentes. Claro que tem algumas diferenças, mas é muito pouco. Todas as loucuras que a gente acha em centro urbano vai achar na floresta, no povo ribeirinho também. Bom, é impressionante, assim. Eles têm a floresta toda na beira do rio para habitar. Aí eles habitam tudo junto, um do lado do outro, e tem os mesmos conflitos de quando juntam uma porção de gente. As tretas, intrigas, fofocas, egos, ciúmes, desonestidade, sacanagem, igualzinho. Por outro lado, a gente somos animais que precisam uns dos outros, no fim das contas, né? Com certeza, são animal gregário. Pois é, então se eles não vivem, a gente não escolheria viver separado, aparentemente, né? Por isso que a gente se junta e arruma os mesmos problemas. Agora o que a gente precisa, já está na hora, é de aprender a viver junto harmonicamente. E o que está faltando, na tua opinião? Cara, parar de ficar projetando as suas coisas nos outros, ficar vendo suas próprias dificuldades nos outros. O grande problema, acho que de tudo, né, de todos os conflitos, seja pessoal, familiar, social, mundial, é a porra do ego. E é isso, enquanto a gente não trabalhar isso, nós vamos ficar criando conflito em todas as instâncias culturais, geográficas, raciais,
Porque esse é o grande problema e esse é o meu grande interesse por essas medicinas ou por essas substâncias que elas acabam obrigando você a trabalhar. Obrigando, acho que não, sugerindo veementemente a você trabalhar com o teu ego, que é a única coisa que interessa. A gente vencer a si mesmo, não ao outro, não ao mercado, não à concorrência. E entendi. Eu acho que é para isso que a gente está aqui. O ego é o que faz, é o que move a gente também, de certa forma, Sim, não é, Wilson? Sim. É o ego que faz com que a gente tenha brio, por exemplo. Sim. Né? E esse brio pode ser uma ferramenta, um motor para levar a gente a alcançar o que a gente quer alcançar. Com certeza, né? Isso precisa ficar claro. Isso aí. Porque quando a gente fala do ego, ele coloca essa conotação que parece que ele é o bandido. Uhum. Mas ele é o começo de tudo. Aliás, deixa eu pegar então a ideia que eu entendo como o começo de tudo. Tá. Vamos imaginar que o poder criador do universo como um todo, um dia, ou como a gente costuma chamar, Deus, estava lá no marasmo dele, ele e a plenitude dele, sei lá eu porque ficou de saco cheio, falou, porra, vamos inventar a criatura. Assim, vou me divertir aqui, vou criar um game, sei lá eu qual foi a dele lá. Aliás, quando eu morrer, eu quero ter umas conversas com ele, vou fazer umas cobranças e sugestões para ele. Boa. A humanidade 2.0, né? Uma pergunta que eu quero fazer, assim, que essa aqui, não vejo a hora. Senhor, por que a gente caga? Essa deselegância. Para as plantas tu deu a fotossíntese. Deselegância. É deselegante. As plantas nem saem do lugar. Na floresta tem a Samaúma, que é uma gigantesca. É um ser. O cara não tem a menor ideia de escassez aqui. E ela serve um monte de gente. É um bioma. Ela nem sai do lugar. E por que a gente tu deu essa perrengue para a gente sobreviver? Tem que caçar, tem que comer e ainda não aproveita tudo. Ainda sobra aquele resto deselegante lá. Essa é uma das perguntas. Tá. E outra, depois eu quero saber direito mesmo as coisas do todo, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, assim. Mas eu entendo já hoje que ele, então, o Criador, e se ele, coloca entre aspas, porque a gente hominiza Deus, né, e não humaniza. Né? A gente cria ele a imagem e semelhança nossa. Então não vejo Deus como um ser humano, como um homem que fala grosso, barbudo, né? Que torce pro Corinthians. Né? Até porque ele torceria pro Flamengo. Aí você está falando do outro, o lado sombra. Desculpa, me enganei. Não. Mas então, eu também concordo contigo, vai lá. Mas então, vamos dizer assim, houve dentro dessa massa de energia criativa uma força centrífuga, onde ele foi crescendo e se partilhou em N partículas. Entendi. Mas essas partículas tendem a voltar ao seu núcleo, como uma gota, como o mercúrio. Não sei se você já brincou com o mercúrio, né? Que não devia, né? Que aquele é tóxico, a gente brincava. Tem tanta coisa que não devia, né, Wilson? Nós sobrevivemos. E mercúrio era uma coisa gostosa de brincar. Mas ele tem essa mágica. Aquela gotona, você põe uma gotinha, ele atrai. Então, aconteceria isso. Essas partículas tenderiam, para criar voltar à sua estabilidade, voltar para o centro. Então, foi criada uma película. É uma metáfora, uma película em cada centelha dessa, para que ela mantivesse a unidade, a individualidade e pudesse experimentar, então, segundo o plano, a consciência. Essa película é o ego. Então, sem esse ego, eu não sei quem sou. Quando a gente usa um psicodélico e desassocia do ego, essa película dissolve. Cara, o que é dissociar do ego? O que você quer dizer? Porque assim, pra mim, eu não consigo imaginar eu separado, sabe? Como o ego, ele essencialmente é o que eu entendo como eu, não é? Eu não sou psiquiatra, mas quando falar ego, essencialmente eu entendo. Estamos falando da minha ideia sobre mim. Isso. Né?
que é o ego. Isso. Pelo menos do modo leigo de entender. Agora, como... Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.